Caros irmãos, irmãs, boa noite. Boa noite. Boa noite a nossos amigos internautas que nos acompanham também. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e apoio fraterno. Que Deus nos ilumine, esteja conosco, agora e sempre. Temos hoje aqui a nossa amiga Andréa Jacinto, que vai fazer a palestra. Que vai trazer um tema que é as contradições. Está no livro dos Médios. André Jacinto, que faz parte do grupo de estudos espíritas Eurípides Bassanufo, aqui em Caruaru, na nossa cidade. Olá, querida. Como vai? Tudo bem? A casa nos oferece uma leitura do livro Fonte Viva, esse aqui, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo 49, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Paulo, Efésios. À frente de teus olhos, narra Emmanuel, 1000 caminhos que se descerram, cada vez que se lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada de ti é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportar-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato. O regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispõe a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecia o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele lhe responderá com a sua melhor parte.
A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Mais que uma mensagem, uma advertência e um esclarecimento para todos nós. Eu vou agora pedir por gentileza a nossa amiga Tereza para fazer a prece de início e em seguida a palavra com a nossa amiga Andréa. Senhor Jesus, nesse momento, elevamos o pensamento a Ti e agradecemos por mais esse momento aqui, que nos reunimos em Teu nome, nos envolve na Tua paz, na Tua luz. Inspire e fortaleça a nossa irmã Andréa, que hoje nos ajudará em nossas reflexões. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. É um imenso prazer estar aqui novamente nessa casa. Um coração repleto de alegria por essa oportunidade de trabalho junto de vocês, com o apoio de todos os irmãos aqui, trabalhadores desta casa, que nos aguardam desde cedo. Agradecendo ao meu anjo da guarda, né, o nosso guia, pedindo a ele que me inspire para que eu consiga transmitir para vocês esse tema que foi proposto para esta noite. Prometo que eu vou fazer o possível para conseguir trazer algumas reflexões para nós colocarmos no nosso dia a dia. É um tema de estudo, é um tema que, como foi falado pelo nosso irmão, está no Livro dos Médiuns, fala sobre as contradições, mas a gente vai começar aqui falando, dando uma rápida pincelada num tema que está no Livro dos Espíritos. Uma pergunta que foi feita é a questão número 100, e ela fala justamente sobre a ordem de evolução dos espíritos, certo? E aí Kardec nos fala que nós temos 3 ordens, certo? Principais. E estas ordens, como é que é dividida essas ordens? Os espíritos, eles não são todos iguais, certo? Esses espíritos, eles estão classificados em 3 ordens. E essas ordens, essas classificações, são de acordo com a evolução de cada espírito, de ordem moral e de ordem intelectual. E aí divide essa divisão desses espíritos em 3 grupos, certo? Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os bons espíritos e os puros, né? E aí a gente faz assim, como assim? E ele denomina que os espíritos imperfeitos, eles são espíritos de terceira ordem. Ela já fez uma carinha ali assim. E aí, meus irmãos, vocês acham que a gente está de espíritos imperfeitos? De espíritos bons, já somos espíritos bons? Ou já somos espíritos evoluídos, puros? Vamos ver, né? Então, como foi? Qual o critério que ele levou para fazer essa divisão? E aí ele fala o seguinte, esses espíritos imperfeitos, que eles estão na terceira ordem, eles estão mais embaixo um pouquinho, eles têm alguns sentimentos, certo? Que a gente vai fazer uma reflexão se esses sentimentos, eles estão com a gente. Alguém aqui sente raiva? Às vezes é orgulhoso e a gente pensa assim, por que isso está acontecendo comigo? Isso é orgulho, gente.
Quando a gente faz essa pergunta, quando algo acontece com a gente faz assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É porque a gente está se colocando num lugar, numa posição melhor. E a gente está achando assim, por que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Isso é orgulho, certo? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, como eu falei agora, tudo isso são características desses espíritos. Então, todos nós, eu me classifico, todos nós estamos nesta ordem, certo? Tem os espíritos bons. Os espíritos bons ainda não são espíritos altamente elevados, mas são espíritos que já vivenciam mais os valores morais, mais o bom, o bem, do que o mal. Eles ainda não chegaram na perfeição, mas eles já conseguem passar por cima de alguns sentimentos que nós ainda cultivamos. E a gente pode ver nessa classificação, que a gente chama de segunda ordem, os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais. Né? Normalmente são espíritos mais evoluídos do que a gente, mas ainda não são espíritos puros. Né? E aí a gente chega nos espíritos puros, que o grande exemplo que nós temos aqui é Jesus, né? E que ele já conseguiu toda a evolução, tanto intelectual, quer dizer, da inteligência, ele já domina tudo, como moral. Ele não tem mais esse mau sentimento, essas raivas, essa vontade, às vezes, de revidar. Não tem. Então, são espíritos puros. Eles estão na primeira ordem. Certo? Entenderam? Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai falar hoje sobre as contradições que está nesse livro aqui dos médiuns. Ele fala das contradições espíritas. E aí tem algumas perguntinhas. Então, vocês sabem quem são os espíritos? São as almas dos homens que aqui estiveram encarnados. Quando a gente se liberta desse corpo físico, desse abrigo, desta casa, o nosso espírito, ele volta para o plano espiritual, não é verdade? Só que ninguém volta para o plano espiritual e quando chega lá, se tornou um santo. Morreu aqui, era uma pessoa tão zangada, chegou lá, vai estar lá numa paz, escutando harpas, é um espírito que não tem mais nenhum sentimento ruim, de inveja. Não, gente. Ao desencarnar, os espíritos, eles são exatamente como eles viviam aqui. Tudo bem? Por isso que eu estava conversando aqui sobre essa escala espírita, certo? Então, falando das contradições, certo? Esse tema proposto essa noite é porque, no início, quando Kardec começou a organizar, né, a codificar os ensinos do Espírito, existiam muitas perguntas. E existiam também algumas contradições. Que às vezes faziam uma pergunta a um grupo e a resposta era diferente do ponto de vista de expressão. Então, as pessoas que estavam ali, como a gente sabe, que ainda hoje tem algumas pessoas que não conseguem enxergar o espiritismo com essa tríade que é ciência, filosofia e religião, certo? Então dizia, o que é isso? Isso é magia. Mas por quê? Os espíritos que vinham das comunicações, assim como hoje, são espíritos exatamente como eu falei aqui. E as contradições que eles alegavam, que às vezes um expressava de uma forma a mesma coisa que o outro dizia, mas com palavras diversas, distintas. E aí as pessoas se aproveitavam disso para dizer que era algo que não merecia confiança, que eles mesmos davam respostas diferentes, mas não é, gente. A gente traz para o nosso dia a dia. Muitas vezes a minha visão de um fato é diferente da visão da outra pessoa. E tem um exemplo muito comum, até a gente brinca, né? Que é a visão do copo meio. Por vezes, alguém que está com muita sede, que passou um dia sem tomar água, ele compra um copo que está pela metade. Aí ele vai e faz assim. Meu Deus, eu estou com tanta sede, mas eu só encontrei um copo quase seco. Não é verdade? Ele estava com tanta sede, ele queria um copo cheio. E a outra vem e diz, rapaz, que bom. Eu estava com sede, encontrei um copo que tinha água.
Então, nem ela está errada, nem a outra está errada. É a visão, é a interpretação que é dada, de acordo com a necessidade daquela pessoa. E assim também é com os espíritos. E naquela época de Kardec, algumas pessoas perguntavam assim: se os espíritos estão no mundo espiritual, não deveria saber de tudo? E aí a gente já consegue dizer que não, porque a gente sabe que os espíritos, que é a alma dos homens, eles são diferentes. Então, nem todo mundo sabe de tudo, né? Eu falo português, mas eu não entendo japonês. Não é verdade? Assim também, os espíritos, ao desencarnar, eles não vão saber de tudo. Eles vão saber aquilo que está de acordo com a evolução que eles conseguiram. Outra pergunta que eles sempre ficavam na dúvida, né? E aí era o seguinte: por que às vezes diferentes espíritos dizem coisas diferentes? E aí eu volto para o exemplo que eu falei da água. Às vezes a interpretação é diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Um que o copo está quase seco e o outro que o copo está quase cheio. Mas na verdade o copo está com água meia. Vai da necessidade da interpretação de cada um. E assim também é com os espíritos. Então isso, em pouco tempo, já foi, já caiu por terra essas implicações que eram levadas, e Kardec nos diz que todos compreendem que no início, quando as observações ainda não eram incompletas, certo? Surgiam essas opiniões divergentes e estava tudo certo, porque era a causa e a consequência desses fenômenos, certo? Mas 3/4 dessas dúvidas já caíram, já foram provadas que não eram contradições, certo? E aí a gente continua conversando sobre isso e os espíritos, eles têm as suas diferenças, eles conseguem interpretar aquilo que eles vivenciaram, que eles conheceram. Eles não podem dar uma opinião para algo que eles não têm conhecimento. E aí a gente vai ver mais na frente, então, por que é que alguns vêm com as orientações erradas? Falam coisas que a gente sabe que não está certo? E aí a gente vai continuando, né? Ao desencarnar, a gente leva todo o conhecimento que nós adquirimos na atual encarnação. A gente não esquece do que a gente adquiriu. Assim também, nós levamos o que nós cultivamos. Os nossos vícios, as nossas boas ações. Mas não é algo que você descarta o que tem de ruim e você já sobe com o que é bom. Você leva tudo o que você conseguiu aprender, que você conseguiu evoluir do ponto de vista da sua inteligência, vai com você, certo? Você não chega aqui e é uma professora e ao chegar no plano espiritual, no momento que você tiver o despertamento, você vai ser uma pessoa analfabeta que não consegue ler. Não é assim. A mesma coisa, o médico, né, ao desencarnar, o conhecimento intelectual que ele teve vai subir com ele, vai estar com ele. Ele vai ter que trabalhar lá em cima, Andréa, como médico? Muitas vezes não. Às vezes ele precisa do trabalho da humildade para ele evoluir esse outro lado moral. Mas a gente vai dar alguns exemplos sobre isso. E aqui também nos diz que cada um vai falar de acordo com o seu nível intelectual, certo? E é exatamente essa diversidade dos espíritos que explica essas contradições que era tão citada, né, no início da codificação. Um exemplo muito interessante está no livro Nosso Lar. André Luiz, que era médico, né, ao desencarnar, ele passa por um período de sofrimento. Né? Quem já leu o livro, quem já assistiu o filme, ele era um médico, ao desencarnar, ele passa por um período de sofrimento, de perturbação, certo? Que nós denominamos uma região umbralina, porque ele foi para uma região
em que as emanações mentais dele levavam através da vibração para um local que ia ter espíritos perturbados também. Ele não chegou lá equilibrado. Ele tinha muitos desequilíbrios que o acompanhavam quando encarnado. E aí ele conta espíritos revoltados lá, espíritos desequilibrados, que dizia a ele que Deus não existe, né? que eles foram todos abandonados, e onde é que estava Deus, que deixou eles nesse sofrimento, que a morte acabou com tudo que eles tinham, que eles estavam ali naquela lama, naquele escuro, porque era a emanação mental deles, certo? E esses espíritos, então, eles estavam mentindo? Não. Eles eram o que eles conseguiam absorver. Então, isso quer dizer que todo espírito que desencarna, certo? Que sai do corpo físico, ele vai chegar no plano espiritual e vai passar exatamente por todas as situações que André Luiz passou? Não. Então, vocês entendem como a gente tem que colocar o filtro da razão? Aqueles espíritos que falavam isso para André Luiz, assim também como André Luiz estava sentindo tudo isso, abandono, perturbação, medo, eles estavam sentindo isso, não estavam? Por quê? Porque era o que eles estavam, era o que eles levavam com eles, certo? Então eles não estavam mentindo. Mas, por outro lado, todo espírito que volta para o plano espiritual e vai passar por essa mesma situação? Não. Cada história é única. Assim como nós somos seres individuais, a nossa passagem, o nosso retorno ao plano espiritual vai obedecer à ordem individual que nós vivemos, que nós aprendemos, que nós emanamos. Então não existe verdade ou mentira nesse sentido, certo? Então a gente tem que estar consciente que não é porque a gente vem numa casa espírita e que a gente cita aqui um exemplo. Não, mas no livro Nosso Lar, André Luiz passou 8 anos no umbral. Não quer dizer que todos nós vamos também passar 8 anos no umbral. E mais uma vez a gente chama atenção para o que é que nós cultivamos. O que é que nós vamos levar na nossa bagagem? A gente vem para a casa espírita, a gente tem a oportunidade de escutar uma palestra, de ter um estudo. Isso é ótimo, isso vai enriquecendo o nosso conhecimento. Mas é necessário que essa informação nos dê um suporte para nós colocarmos em prática o que nós aprendemos no nosso dia a dia. Certo? E aí, continuando, e falando ainda desses espíritos, eles estavam completamente confusos. Eles ainda não tinham tido despertamento, eles continuavam vivos, né? Suas afirmações contradiziam a verdade, porque a gente sabe que nem todo vai para a mesma situação de dor e de sofrimento. Assim também, como nem todo espírito chega no plano espiritual e recebe de imediato um socorro. E eu estou falando sempre isso para reforçar a nossa responsabilidade conosco, com a nossa evolução, né? Nem todo espírito sabe mais do que a gente. Nem toda comunicação que chega é de um espírito sábio, porque existe essa diferença. Outro exemplo bem legal, eu gosto de citar os exemplos, porque fica mais fácil da gente captar, fica mais fácil da gente entender. Está no livro Libertação, que também é uma obra dessa coleção de André Luiz, que fala que os espíritos que dominam essas regiões espirituais que eu falei, essas regiões de dor, de sofrimento, eles são espíritos inferiores e tentam influenciar os encarnados. E nessa obra do livro Libertação, tem alguns espíritos que eles, desencarnados, eles tentam influenciar através da intuição os espíritos encarnados, certo? Influenciar como assim, Andréa? Eu não falei no início que os espíritos imperfeitos, eles alimentavam alguns sentimentos? Então, justamente isso.
Esses espíritos que estão nessa região mais inferior são espíritos ignorantes, não do ponto de vista intelectual, minha gente, é pelo contrário. Muitas vezes são espíritos extremamente inteligentes. São almas que, quando encarnadas, conseguiram uma evolução intelectual elevada. São pessoas que tiveram alguns cargos físicos, materiais elevados. Pessoas que se expressam, eu digo pessoas que estou me referindo aqui, minha gente, a espíritos desencarnados, que se expressam bem, que têm um poder de persuasão muito forte, certo? Não são ignorantes, eles são moralmente atrasados. Então, eles influenciam os encarnados através do que já existe dentro de cada um de nós. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, olha, eu não tenho o menor medo de vício de alcoolismo. Posso ir para qualquer lugar, não me incomoda nem me atrai. Mas tem outras coisas que ela não pode, porque ela sabe que é difícil para ela, certo? Assim também conosco. Por que é que esses espíritos que estão nessas regiões inferiores de sofrimento, eles sentem prazer em influenciar os encarnados? Para que a gente se torne assim como eles, né? E aí, o que são essas coisas? O orgulho, a raiva, o poder, a vaidade, certo? E esses conceitos são totalmente contrários a essas leis divinas, que são de amor e de evolução. Então, Kardec nos orienta a todos nós usarmos sempre o bom senso. O bom senso e a razão. E as características das intuições que chegam para a gente, ou então das propostas que chegam para a gente, através, às vezes, de um colega, através de uma postagem nas redes sociais, que a gente use o crivo da razão, certo? Muitas vezes, de colocações em redes sociais com um cunho espiritualista, e que não é realmente o que nós precisamos absorver. Por isso que ele fala aqui o crivo da razão, para que a gente não se utilize desta doutrina e saia por aí falando coisas que não são compatíveis com os ensinamentos que estão nas obras da codificação, que estão de acordo com o ensinamento do Cristo. Porque aí, literalmente, nós estamos em contradições. Não é esse o ensinamento. E quando houver a dúvida, perguntemos à nossa consciência se estamos agindo realmente como gostaria que alguém agisse com a gente. Se esse é o ensinamento que você encontra em qualquer das obras, e aí a gente vê a simplicidade, a elevação moral, a ausência do orgulho, coerência sim, né? E não estimular essa vaidade e nos acharmos melhores do que outros irmãos que não conseguem entender com a clareza que hoje já nós conseguimos entender essa diferença que existe e nos achar que nós temos a verdade absoluta. Porque não o temos. Na grande maioria das vezes, o que eu consigo entender, o meu irmão não consegue entender. E nem por isso eu sou melhor do que ele. Mas cada um a seu tempo. Temos que respeitar, acima de tudo. Porque esse exercício de respeitar o outro, as suas limitações, é um exercício para nós, não é para o outro. É para a gente colocar em prática a nossa humildade, o nosso respeito pelas diferenças. Porque se assim não fosse, nós estaríamos sendo privilegiados. E a gente sabe que existem pessoas extremamente simples
ignorantes do ponto de vista da intelectualidade, da inteligência, e que a sua prática diária, que o seu exemplo é de um espírito mais elevado do que muita gente que tem entendimento. Então, estas são advertências que nós precisamos colocar diariamente em nós, para que a gente não caia na contradição de chegar aqui e falar de humildade, de falar de amor ao próximo, de falar de não ter vaidade, e ao sair daqui eu agir completamente diferente. Aí a contradição estará sendo comigo. Eu estarei sendo contraditória, porque eu tenho a oportunidade de ter a informação. Eu tenho a oportunidade de ter a orientação. E o que eu faço com o que chega até mim? Então, essa é uma responsabilidade individual. Talvez, meus amigos, a maior lição de Kardec tenha sido realmente que o Espiritismo não aceita nada sem exame. Não é chegar aqui e dizer a vocês que os espíritos que desencarnam e chegam no plano espiritual vão ser exatamente como nós somos hoje. Mesmo eu falando que eu tirei, isso aqui não é coisa da minha cabeça, são orientações que existem na codificação. Qualquer um tem total direito de perguntar: onde você viu isso? E por que você está afirmando essa diferença? Isso não é demérito nenhum. Porque se assim fosse, nós estávamos querendo impor uma realidade. E o Espiritismo não é imposição, é despertamento espiritual. E aí as dúvidas, nós procuramos as obras sérias da codificação, as obras complementares e tantas outras obras que existem. E aí, meu irmão, vamos procurar juntos? Não é você tentar convencer, é você mostrar. Certo? Por isso que Kardec nos diz que o Espiritismo não aceita nada sem exame. E ele é um exemplo disso. Falava de Kardec, ele era um homem cético. Ele não acreditava que existia algo além da matéria. Então, a história de Kardec dá uma palestra inteira, gente. Tem um filme, é muito interessante. E nós não vamos aqui nos adentrar na missão espiritual de Kardec. Mas Kardec, ao encarnar aqui, certo? Ele era um homem cético. Ele duvidava. Ele era um homem de estudo. Ele teve que ter essas provas, esse exame, para que ele realmente acreditasse. Né? E aí depois a gente fala sobre isso. Por isso que ele fala. Né? A doutrina nos ensina a estudar, a refletir, a comparar os ensinamentos e usar a razão. Ou seja, uma ideia espiritual só pode ser considerada verdadeira quando muitos espíritos elevados a confirmam de forma coerente. Na época da qualificação, acho que 1800 e alguma coisa, não existia internet, não existia cartório, não existia nada, né? E aí, como é que Kardec quebrava para ele acreditar que realmente era verdade? A mesma pergunta, ela era levada a mais de um centro, na época, local de reuniões mediúnicas, e ele depois chegava através de cartas que vinham de navios, porque eram em países distintos, e ele comparava se as respostas elas eram semelhantes. Porque só assim ele teria certeza que não tinha tido influenciação física, da matéria. Mas ele examinava. Ele não fazia uma pergunta ao espírito e o espírito
responde eles, eita, é isso mesmo, vou botar aqui. Não, era um estudo para que não houvessem contradições, certo? Então, existe algo mais importante do que as comunicações. Mais importante do que saber o que os espíritos dizem é aprender como devemos viver, né? Como eu falei aqui, é a nossa reforma íntima. Nos apropriarmos das orientações que nós temos para colocar no nosso dia a dia. Nos esforçarmos. E não nos culparmos quando a gente não consegue. Porque, afinal de contas, ainda somos espíritos imperfeitos. Né? Ainda temos muito que evoluir. Então, ter acesso a essas informações, primeiro ponto, é uma grande oportunidade, mas que esta oportunidade não alimente em nós o orgulho e a vaidade de sermos donos da verdade, certo? É nos esforçarmos para colocar em prática os ensinamentos dos espíritos, para colocar em prática o que o mestre, esse espírito elevado, superior, puro, né, veio aqui encarnar para nos mostrar, não é para nos ensinar através da palavra, através da sua ação, do seu exemplo de amar ao próximo, de amar aos inimigos, né? De orar por aqueles que o caluniavam, que o traíram, como fez assim com Judas. Isso são exemplos que nós precisamos colocar na nossa mente para podermos tentarmos ter um aproveitamento real do que nós estamos sendo orientados nas obras, né? E buscar a nossa reforma íntima. Como eu falava há pouco, não é porque hoje nós não conseguimos colocar em prática que eu dizer, não tem jeito não. Não é assim. Hoje eu não consegui, gente. Mesmo tendo ensinamento, não acontece com todos nós. Acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Estuda, vem aqui, se prepara, fala do amor ao próximo, do perdão, e de repente você vai no carro e você tem uma raiva. Seu pensamento vem aí na memória, você fala, meu Deus, como é que eu falei uma coisa dessa? Mas isso já é o despertamento, não é a gente pegar e se auto-punir. Não tem jeito não, eu estudo, mas não tem jeito, eu sou assim mesmo, pau que morre, nasce torto, morre torto, não é assim. Deus deu a todos os espíritos criados, todos somos espíritos criados por Deus, todos. Os melhores e aqueles inferiores que ainda vivem muito agarrados ao ódio, ao crime, são todos filhos de Deus. E ele criou todos iguais. E deu a todos a mesma oportunidade com o livre-arbítrio. Ele não botou um chipzinho e disse, você vai ser uma pessoa do bem, você vai amar a todos, você vai ser caridoso. Não. Deixou todos livres para que nós colocássemos em prática o que nós aprendemos ou não. E isso é uma demonstração de amor. É uma oportunidade para cada um faça o seu esforço próprio, a sua reforma íntima. E que nós temos essa grande oportunidade através desses obras, desse espiritismo, que nos desperta o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Senão, cairíamos ainda como tantos outros irmãos. Meu Deus, como é que um é tão feliz, farto e outro morre de fome? Como é que na mesma casa nasce um filho saudável, inteligente e outro completamente deformado? Né? Então, tudo isso são citações que a gente encontra os porquês, né? E que a gente sabe que os espíritos vêm nos orientar, vêm nos mostrar, vêm dizer a gente, para a gente não perder a fé, porque eles também passaram por tudo isso. Portanto, as contradições nas comunicações espíritas existem. Por que é que elas existem? Porque os espíritos, essas comunicações, às vezes, elas divergem, porque eles são espíritos, não são todos iguais.
Mas a gente tem que extrair o espírito da letra. Se a gente pega o Evangelho, se a gente pega as citações evangélicas bíblicas, tem situações que, se a gente for a maioria, se a gente for interpretar o pé da letra, não é o sentido que precisa e nós precisamos absorver. Não é verdade? E que esses espíritos que se comunicam e que veem essas comunicações sérias, eu falo aqui comunicações sérias, eles ainda também estão aprendendo. E que uns ainda carregam a ignorância e o orgulho. E como a gente divergir se a informação é de um espírito melhor, mais adiantado, de um espírito sério, ou de um espírito brincalhão, de um espírito zombeteiro, de um espírito mentiroso? Como a gente vai divergir? Como a gente vai fazer essa diferença, né? Usando o crivo da razão, analisando friamente cada informação, mesmo vindo de espírito, porque não são todos os espíritos que são sábios, não são todos os espíritos que são evoluídos, como eu falei no começo, moralmente. Então, cabe a nós fazermos a análise. Eu já recebi uma comunicação psicografada, se passando pelo meu esposo. Quando você recebe uma informação, olha, Andréa, eu tenho uma comunicação que veio para você. Eu sou espírita do seu marido, né? Você é o coração dispara. Mas eu teria que respirar e analisar. E eu tenho certeza que não era dele. Por que eu tenho certeza? Porque eu convivi com ele. E eu sabia que o que tinha sido comunicado ali não tinha nada a ver com ele. Ele não tinha mudado. Ele não era outra pessoa chegando no plano espiritual. Então eu agradeci, né? Eu disse, agradeci, mas eu sabia que não era ele. Então, se eu fosse realmente acreditar em tudo que estava ali, talvez eu estivesse num mundo de fantasias. Então, por isso a importância de utilizarmos o crivo da razão, né? Mas isso não enfraquece a doutrina. Na verdade, confirma a realidade do processo evolutivo do espírito. Como nos mostra mais uma vez as obras de André Luiz, a vida espiritual é uma grande escola. Vamos lá. Muitas vezes despertamos, porque não são todos os espíritos que conseguem despertar no plano espiritual. Às vezes voltam, reencarnam, sem saber que desencarnaram. Então não é regra, né? Não é todo espírito que chega no plano espiritual, que desperta, que vai trabalhar, que vai estudar e volta para onde? Para fazer prova. Assim como a escola, vem fazer prova para saber se aprendeu direitinho. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos alunos da eternidade. E o verdadeiro progresso acontece quando aprendemos a viver o ensinamento maior, que é o ensinamento do Cristo. É colocarmos literalmente aqui, descer esse ensinamento, deixar esse ensinamento, essa informação que a gente consegue entender, tocar o nosso coração, porque é necessário que toque o nosso coração, o nosso sentimento, para que a gente não caia na armadilha da vaidade ou da indiferença com a dor do próximo. Porque assim de nada tem serventia esse ensinamento, meus irmãos. E voltaremos ignorantes do sentimento, cheio de informação e sem sentimento. E depois que toca o nosso coração, colocarmos em prática. E colocar em prática é fazer o bem ao próximo, né? É estar praticando a caridade, e a caridade, quando eu falo, não é só a caridade material, é a caridade de entendermos que nem todos os nossos irmãos conseguem ainda ter
um verdadeiro entendimento, que é além da matéria, é entender, respeitar e não querer impor e achar que aquele irmão é um espírito inferior a nós. Hoje escutava na palestra que ele dizia, muitas vezes são pessoas que se dizem ateus e colocam em prática justamente o que o Cristo nos ensina. Vai chegar lá, vai voltar ao plano espiritual, entendendo tudo da vida dos espíritos? Não. Mas a sua malinha estará carregada de boas obras. Então, meus irmãos, que a paz de Jesus acompanhe a todos, hoje e sempre. Todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito esclarecedora essa mensagem que nossa irmã trouxe. É uma oportunidade que nós temos. A doutrina espírita, ela é uma consoladora. Mas é como ela falou, precisa a gente colocar em prática. Senão a gente não vamos fazendo nada. É um desafio que nós temos. É muito importante que nossa irmã trouxe para nós. E a gente, com certeza, sairemos daqui muito mais contente do que a gente entrou. Vamos aos avisos, né, da casa. Amanhã, dia 22, nós estamos iniciando, estamos dando início aqui ao ESD, né? É o estudo sistemático da doutrina espírita, com o nosso irmão Aurélio no comando aqui. Vai ser muito bom, não percam esse cartaz aqui, está ali também no portal, muito esclarecedor também isso aqui. Vai ser muito bom para esse estudo, né? Nosso irmão Aurélio vai estar à frente disso aqui. E também, amanhã, dia 22 de abril, aliás, 22 de abril, né? Ainda vai acontecer. É no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc. Vai ter esse teatro. O nome é Renúncia. Tem também ali um cartaz no mural. Quem quiser se interessar, é só falar com o Sebastião, que ele vai estar com os ingressos à venda. E também a nossa casa, que toda segunda-feira tem o nosso irmão Rubens Ferreira, a passagem do Evangelho, tratamentos espirituais. E nas quinta-feira, na plataforma do YouTube, nosso irmão Soares tem um estudo, e no domingo também. Domingo começa às 3 horas e de manhã, às 8 horas, tem o Espiritismo no Ar. E também é com a nossa amiga Simara e Soares. Lembrando também que aos sábados tem a Sopra Fraterna, né? Que é também o nosso irmão Sebastião, que está sempre à frente desse trabalho. E aos domingos, às 8 horas da manhã, a campanha do Quilo. Então, quem estiver interessado na campanha do Quilo, falar com ele, Sebastião, que ele está à frente desse trabalho. Vamos encerrar com a prece e, em seguida, vamos ter os passes individuais. Mais uma vez, convido a nossa irmã Tereza para que ela faça a prece final. Então, meus irmãos, continuemos com nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus por mais esse momento de aprendizado, agradecendo aos benfeitores espirituais, trabalhadores da casa, que aqui sempre nos assistem e nos amparam.
Pedimos a Jesus que nos ajude sempre, nos fortalecendo, nos renovando as nossas forças físicas, as nossas forças morais, e que envolvidos nessas vibrações de paz e de harmonia, possamos assim retornar aos nossos lares. Que assim seja.